Pessoal, em aula vimos como obter os deslocamentos e tensões no maciço em volta de um túnel de seção circular de raio RI e pressão interna PI. Adotando o sistema de eixos cilíndricos, chegamos nas seguintes expressões: deslocamento em função do raio, as tensões na direção do raio, as tensões na direção θ e as tensões na direção Z. Além disso, durante a dedução dessas expressões, consideramos o seguinte: carregamento geostático hidrostático P infinito no interior do maciço, a seção suficientemente longe das bordas, de modo a podermos admitir apenas deslocamentos radiais. Isso nos permitiu abordar o problema em estado plano de deformações, ou seja, não há deformação na direção do eixo Z. Foi considerado material elástico, linear, isotrópico e homogêneo. Foi admitida a hipótese de pequenas deformações e ausência de forças de volume ou inerciais. Além disso, estudamos essas expressões no Excel, considerando os seguintes dados: raio interno 1 metro, módulo de Yoncke 500 MPa, coeficiente de Poisson 0,498, pressão no interior do maciço 5 MPa, pressão na face interior do túnel 0. O deslocamento na face do túnel são de 0,01498 metros e cai a zero conforme se afasta da borda do túnel. As tensões ao longo do raio começam em zero na borda do túnel e caem a menos 5 MPa conforme se afasta da borda. As tensões na direção θ começam em menos 10 MPa e aumentam até menos 5 MPa conforme se afasta da borda do túnel. E as tensões em Z permanecem em menos 5 MPa. Nosso objetivo é simular essas variáveis nuances. Portanto, adotaremos os mesmos dados. Aproveitaremos a simetria do corte modelando apenas 1/4 do problema, com uma dimensão de 20 raios na horizontal e 20 raios na vertical. As tensões internas serão simuladas colocando carga superficial P infinito nas bordas limites do modelo. Vamos então abrir o ANSYS. Iniciar, todos os programas, ANSYS 14. O ANSYS possui diversos módulos. Vamos abrir o Mechanical APDL, que significa ANSYS Parametric Design Language. Isso pois o ANSYS trabalha basicamente com scripts, que são linhas de comando. Ao abrir o ANSYS, possui duas janelas. Uma janela em segundo plano chamada Output Window, que dá mensagens para o controle do usuário durante a análise, e a janela chamada ANSYS Multifisk Utility Menu, também chamada de GUI, que é Graphical User Interface, que é uma maneira fácil de interagir com o ANSYS com pouco conhecimento dos comandos da linguagem. A janela principal do ANSYS possui os seguintes elementos: menu de utilidades, para controle de arquivos; Select, para selecionar entidades, nós, elementos, áreas; List, para listar arquivos, pontos-chave, linhas, áreas, volumes, nós, elementos, componentes, propriedades dos elementos, carregamentos nos nós, forças, carregamentos de corpo; Plot, para plotar áreas, linhas, volumes, nós, elementos, materiais; controle da plotagem, que serve para numerar nós, símbolos, estilos, por aí vai; plano de trabalho, para fazer os desenhos; parâmetros, que servem para definir variáveis escalares, arrays e funções; macro, para criar e executar macro; controles do menu; e help. Possui a barra de ferramentas padrão para criar, abrir, salvar, zoom, imprimir, fazer relatório e ajuda. Possui uma área para entrada de comandos via texto. Possui uma caixa de ferramentas de acesso rápido para salvar, abrir bancos de dados, sair e definir qualidade dos gráficos. Possui também o ANSYS menu principal, que contém as principais funções do ANSYS organizadas em tópicos tais como pré-processamento, solução e pós-processamento, janela gráfica usada para mostrar os gráficos, alguns comandos relacionados à visualização e a barra de status no pé da janela. Vamos criar os 4 pontos-chave para a borda do problema: Preprocessor, Modeling, Create, Key Points on Work Plane. Vamos colocar então um ponto em 0,0,0, o outro ponto em 20 metros, 0,0, próximo ponto em 20 metros, 20 metros,
e o último ponto em 0,20 metros, 0. Ok? Ponto 1, 2, 3 e 4. Vamos agora criar a área entre esses 4 pontos. Preprocessor, Modeling, Create, Áreas, Arbitrary, True Key Points. Vamos selecionar os 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Ok. Vamos pedir para ele desenhar a área, plot área, e plot controls, vamos pedir para ele numerar as áreas. Ok. Área A1. Vamos então fazer a área circular no canto inferior do modelo. Preprocessor, Modeling, Create, Áreas, Circle, Partial Annulus. Então, vai ser nas coordenadas 0 e 0. O raio vai ser 1 metro, 100 centímetros, indo de 0 até 90. Não tem um raio interno. Ok. Então a gente tem a área 1 e a área 2 criada. Agora vamos tirar da área 1 a área A2. Preprocessor, Modeling, Operate, Booleans, Subtract, área. Selecionar a maior, ok, e a menor, ok. Pronto. Agora vamos definir o elemento finito que utilizaremos. Preprocessor, Element Type, ADD. ADD. Solid, Quad 8 Node 183. Ok. É o Plane 183. Em Options, vamos escolher Quadrilátero, Plane Strain. Ok. Close. Agora vamos fornecer alguns parâmetros para que o ANSYS faça a malha. Preprocessor, Meshing, Size Controls, Manual Size, Lines, Picket Lines. Vou pegar essa linha, ok. Vamos dividir em 8 partes. Ok. Novamente, essa linha e essa linha, ok. Vamos dividir em 8 partes. Ok. Essa linha e essa linha, ok. Vamos dividir em 20 partes, uma razão de 1/5. Ok. Vou mandar ele plotar apenas as linhas. Então, a malha que se aproximar dessas linhas, na linha terá essa dimensão. Vamos agora colocar as condições de contorno. Preprocessor, Loads, Define Loads, Apply, Structural, Displacement, Symmetry Boundary Conditions. Online, selecionamos essa linha e essa linha. Ok. Vamos colocar agora as condições de contorno de carga nas bordas externas do modelo. Processor, Loads, Define Loads, Apply, Structural, Pressure, Online. Vamos selecionar as duas linhas, essa e essa. Ok. Valor constante, um valor de 5 MPa, 0,5 kN por centímetro quadrado. Ok. Agora vamos definir as propriedades do material. Preprocessor, Material Props, Material Models, Structural, Linear, Elastic, Isotropic. Vamos botar 500 MPa, que é 50 kN por centímetro quadrado, e 0,498 o coeficiente de Poisson. Ok?
x. Agora vamos criar a malha de elementos finitos. Pré-processor, meshing, mesh, áreas, free, seleciona a área 3, ok. Agora vamos pedir para o ANSYS resolver o problema. Solution, solve, current ls. Ok. Terminou. Close. Fecha aqui. Agora vamos mudar os eixos locais do sistema para os resultados. General Post-Proc, Option for Output, Global Cartesian, Global Ceiling. Ok. Agora vamos visualizar os campos de deslocamento e tensões. General Post-Proc, Plot Results, Contour Plot, Nodal Solution. Degrees of Freedom Solution, X Component of Displacement. Ok. Vou colocar True Scale aqui. Vou pedir de novo. X Components of Displacement. Ok. Então, menos 1,5 centímetros. E vai a menos 0,18 centímetros. As tensões, Nodal Solution, Stress, ao longo do raio, coordenada x, ok. Então, vai de menos 0,015 na borda do túnel a menos 5 distante. Nodal Solution. Em θ, que é a coordenada y, ok. Vai de menos 0,988 na borda do túnel até menos 0,5 distante. Agora vamos plotar as tensões ao longo de um caminho. Vamos generar o Post-Proc, Path Operation, Define Path by Nodes. Vamos escolher esses dois nós. Esse nó e esse nó. Ok. Vamos dar um nome. Caminho. Ok. X. Agora vamos em Math on Path. Vamos escolher Degrees of Solution. Vamos escolher deslocamentos em X, que na verdade aqui é o raio. Ok. Map on Path de novo. Vamos escolher Stress, tensões em X ao longo do raio. E novamente, tensões em Y. Ok. Agora vamos plotar. Plot Path Item on Geometry. Vamos plotar na geometria. Vamos escolher aqui então deslocamentos radiais, o X, com os nós representando. Vamos pôr um fator de escala de 3000. Ok. Partem de menos 1,5 centímetros e vai até menos 0,19. Vamos plotar agora a tensão radial. Ok. Então vem de menos 5 MPa até 0. E vamos plotar as tensões em θ. Parte de menos 10 MPa e vai até menos 5 MPa.